Boa tarde, crianças. Vamos cantar o alfabeto? A de abelha, B de bola, C de cavalo, D de dado, E de elefante, F de foca, G de gato, H de hiena, I de ilha, J de janela, K de kiwi, L de lua, M de macaco, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de uva, V de vaca, W de wafer, X de chale, Y de yakisoba e Z de zebra. As letras acabaram, mas os numerais vão. O 0 parece uma bolinha, o 1 parece um pauzinho, o 2 parece um patinho, o 3 parece uma cobrinha, o 4 parece uma cadeira de ponta cabeça, o 5 tem um barrigão, o 6 tem um popozão, o 7 são dois pauzinhos, um em pé e o outro deitadinho. O 8 parecem dois biscoitos. O 9 parece uma bengala de um senhor e de uma senhora. E o 10 é o 1 e o 0. O 1 é bem magrinho e o 0 é bem gordão. E agora acabou, tibum! Boa tarde, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre conversar e contar histórias. Então, vocês peguem a apostila lá na página 65, coloquem a data de hoje. Hoje é dia 20 do mês 7 de 2020. Coloquem aí. Coloquem aí e vamos lá? Então, a tia Tati vai ler para vocês. Aqui em amarelo tá assim, conversar e contar histórias. Antigamente, quando a escrita não existia, não havia livros nem revistas. Os conhecimentos e a história somente eram passados às crianças e aos jovens por meio de conversa com os mais velhos. Esse costume se transformou com o tempo e agora, além de conversar com os mais velhos, de conversar e ouvir histórias, nós também usamos a escrita. Você e os seus colegas convidaram uma pessoa que vive há muitos anos na cidade para contar história e as coisas interessantes que sabe. Colhe o texto que produziram com as informações anotadas pelo professor. Bom, como nós não estamos na escola, essa atividade vai ser um pouquinho diferente. Combinado? Então vamos lá, a tia Tati vai explicar como que nós vamos fazer essa atividade. A tia Tati convidou uma pessoa que vive há mais tempo aqui na cidade de Itaquá, né, que cresceu aqui, que sabe como era antigamente, que é a Dona Márcia. Vocês conhecem a Dona Márcia, né? A Dona Márcia, que é a nossa vice-diretora, e ela gravou um vídeo pra gente contando um pouco sobre algumas coisas que aconteciam e como eram aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Então, ela vai falar um pouquinho pra gente de como eram os brinquedos naquela época. Como eram os brinquedos quando ela era criança, antigamente, na infância dela, como que eram? Era como agora? Eram os mesmos brinquedos? Certo? Ela vai falar pra gente também como que eram as moradias. Como que eram as moradias daqui de Itaquá? Sempre foram assim? Todos os lugares aqui onde tem as casas hoje tinham casas antigamente?
Nós vamos saber, a dona Márcia vai falar um pouco sobre isso também para nós. E também ela vai falar como que era o meio de transporte. Isso, como que era para se locomover de um lugar para o outro, certo? Como que eram os ônibus naquela época, como que as pessoas se locomoviam aqui, como eram os meios de transporte antigamente, quando ela era criança, quando ela era adolescente. Então, como ela já vive aqui há mais tempo, ela sabe nos dizer como que era antes, certo? E nós vamos poder saber essas curiosidades da cidade de Itaquá através do vídeo da dona Márcia, qual ela fez uma entrevista. Ela gravou lá pra gente e nós vamos ver o vídeo dela agora, certo? Depois que vocês verem o vídeo dela, vocês vão fazer o quê? Vão registrar na apostila como era antigamente, como vocês entenderam, como que era os brinquedos, como que eram os meios de transporte. Aí vocês vão fazer um desenho para representar essa história. Nós faríamos um texto. Como não dá para fazer um texto, vocês vão fazer um desenho. Um desenho para tia Tati de como era antigamente, certo? A mamãe e o papai vai auxiliar vocês aí nessa atividade e espero que vocês gostem dessa entrevista com a nossa vice-diretora, dona Márcia, tá bom? Um grande beijo para vocês, eu amo vocês e até amanhã na nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau, crianças. Bom dia, tudo bem com vocês? Tia Márcia tá com muita saudade de vocês todos. Fiquei feliz em poder hoje estar gravando para mostrar para vocês. A tia Márcia não é tão velha assim que conheça tudo sobre Itaquá, mas tenho algumas lembranças muito boas da minha época. Vocês me perguntam como eram as brincadeiras antigamente? Eram poucos brinquedos. Eram brinquedos feitos pelos pais, carrinho de rolemã, carrinhos de madeira, brincava de mãe da rua, de dois piques, de amarelinha, mesmo porque a situação financeira da maioria era bem pobres. Então eles necessitavam que os pais fabricassem seus próprios brinquedos. E quando não, pulavam corda, brincavam de fazer comidinha, ganhava às vezes um ou outro brinquedo de uma criança que já não queria mais e tentava se distrair um pouco na escola com o que a escola oferecesse. Mas as brincadeiras daquela época parecem muito com as de hoje. Pular corda, pular amarelinha, jogar futebol, brincar de passar anel. Eram brincadeiras mais nesse tipo. E quem ensinava, geralmente, eram as pessoas mais idosas, como os nossos avós. Que além disso, quando a menina chegava numa certa idade, já passava a fabricar sua própria bonequinha de pano, os seus brinquedos de jogar as Três Marias. Essas eram as brincadeiras daquela época. Então, gente, quando vocês perguntam como eram as moradias, as ruas de Itaquaquecetuba, eu lembro bastante de bastante coisas. A maioria das ruas eram de paralelepípedos, porque era, eu acho que da época que fazia, não é o asfalto de hoje. As casas eram muito simples, bem simples, eu até acredito, porque hoje a gente conhece residências, apartamentos, coisas que não tínhamos naquela época. A parte elétrica, minha avó contava que tinha uma pessoa que saía a partir das 18 horas acendendo as luzes da cidade de Itaquá. O comércio tinha o depósito
se eu não me engano, dos Deliberato, que era ali perto do Bradesco, no centro de Itaquá, aonde nós temos a igreja matriz, onde assistimos à missa. Enfim, era uma cidade simples, era uma cidade que você conhecia todo mundo, era uma cidade bem família, todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava, todo mundo participava, que a vida tornasse um pouco mais fácil. Então, turma, daquela época a tia Márcia lembra de algumas coisas referentes ao transporte, como por exemplo, muitos cavalos na cidade, que eram usados bastante para o transporte terrestre, como era usado pelos seus donos para fazer compra, ir até Mogi, que era uma cidade afastada, ir até Poá. Um outro meio de transporte que também foi usado foi o transporte de carvão com barcos pelo rio Tietê, que naquela época era um rio bem navegável. E tínhamos também algumas pessoas que tinham umas condições melhores, que tinham uma pequena charretes, que transportavam seus filhos para escolas longe de Itaquá. Agora, carro, eu não lembro quem tinha carro naquela época. Se tinha, pouco era visto. Conheci depois de muitos anos um carro, mas um senhor de São Paulo, que vinha a negócios de Itaquá. Mas depois não tive mais acesso a outros tipos de transporte.